né? Segundo não falar do nosso mestre. Por que a gente tem que falar, Brasil? Porque, infelizmente, nós estamos vendo a nossa situação brasileira escorregando no esgoto, tá? Mas vamos falar agora do nosso Deus, que esse pode tudo por nós, né? Esse sabe tudo e pode tudo, e o nosso Brasil, como se diz, está na mão dele. E nossa vida também, né? Porque se nós não estiver na mão de Deus, nós vamos estar fritos, tá bom? E disse o Senhor a Moisés, capítulo 11 de Êxodo, para falar da importância, é sobre a última praga no Egito. E disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga, e trareis sobre Faraó e sobre o Egito, e então vós deixará ir daqui. E quando vós deixar ir, certo que aos expulse totalmente. Quando Deus ele enviou a última praga ao Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos ou dos primeiros filhos, né? Na época, o primogênito era o primeiro filho que nascia era chamado primogênito, né? E, portanto, quando Deus disse a Moisés, trarei a última praga ao Egito, eles certamente deixará sair. Porque Deus, quando no capítulo 3, quando Deus se encontra com Moisés, lá na sarça, lá no Monte Horebe, Deus, quando fala a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Olha que importância. No capítulo 2, o povo começa, de Êxodo, o povo começa a clamar a Deus. 450 anos, Deus não falava com o povo, porque o povo justamente tinha endurecido o coração pela escravidão que passou, saindo do tempo de José, quando José governou o Egito, deixando a morte de José, passando todo esse tempo, 450 anos, o povo não falou mais com Moisés, com Deus. O povo achava que somente naquele momento, aquele momento que eles estavam vivendo, era o momento correto, era o momento certo. Eles viviam ali de qualquer jeito no Egito, mas chegou um momento aonde eles começaram a falar com Deus. Moisés estava lá em Midian. Nesse momento, Moisés já tinha 80 anos de idade. 40 anos da vida de Moisés ele viveu no Egito. E 40 anos da vida de Moisés viveu na casa de Jetro, do seu sogro, realmente ele era pastor das ovelhas de Jetro. O que eu fico importante é que nós vemos que Davi também pastoreava as ovelhas. Era um pastor de ovelha. Quando se tornou rei de Israel, ele era um pastor de ovelha. Quando nós vemos que a mãe de José era uma pastora de ovelha, né? Raquel, ela era pastora de ovelha. E nós vemos uma semelhança com Moisés. E para poder tomar conta de gente, para poder chegar, ter paciência, andar com as pessoas, ele tem que ser realmente uma pessoa muito abençoada por Deus, com muita paciência, né? Ter muita paciência para ser uma pessoa correta e certa na mão de Deus. Ou Deus cuida do seu povo da maneira correta. Foi assim que Deus fez quando Moisés saiu do Egito e foi para Midian cuidar das ovelhas de Jetro. Portanto, nós vemos que aqui no capítulo 11, depois das 10 pragas, a praga de piolhos, praga de rãs, praga de fogo, praga de o mar se tornou-se mar vermelho,
várias pragas, as 9 pragas, agora veio a morte dos primogênitos. No momento que nós vemos que aqui Moisés fala com ele, mas Deus falou com Moisés no começo, disse: eu vou endurecer o coração de Faraó. Quantas pessoas têm com o coração endurecido e às vezes não chega a alcançar as promessas de Deus? Deus tem que fazer as coisas, Deus tem que fazer algo que Deus não quer fazer. Mas, pela dureza do nosso coração, nós perdemos essa oportunidade de ter as coisas mais rápidas com Deus. Nós perdemos essa oportunidade de nós estar mais presente ao nosso Deus. Portanto, é muito bom quando nós se entregamos totalmente a nossa vida ao nosso Deus. Ele é quem pode tudo, ele é quem faz tudo. Com a morte dos primogênitos, Faraó deixou o povo descer e sair do Egito e ir realmente para a terra prometida, aonde o nosso Deus prometeu. E isso é importante quando nós temos esse cuidado e saber que Deus nos guia. Durante 40 anos, Deus cuidou desse povo no deserto. Portanto, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Ele está preparado para cuidar de todos nós. Mas nós temos que realmente entregar a nossa vida para que Ele cuide. Não é que nós vamos ficar de braços cruzados. Não, é que nós vamos justamente ficar mais próximo do nosso Deus. Que Deus abençoe. Um abraço para todos vocês e um feliz aniversário aos aniversariantes de hoje. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo no lar de vocês. Que Deus cure vocês de todo o mal e de toda enfermidade. Aqueles que são cancerosos, Deus cuide desse câncer e proteja. Que Deus guarde o seu lar, a sua casa, a sua família, jovens e adolescentes. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço do vovô Romão para todos. Que Deus abençoe a esse Brasil abençoado por Deus. Deus abençoe meu Brasil e Deus abençoe a todos vocês que nos assistem. Que Deus prospere, muitas bênçãos na sua vida, muita paz e saúde. E um abraço para todos vocês. Deus abençoe, Brasil querido.